Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista para o Estratégia Concursos. E hoje eu vou bater um papo com Douglas Vieira, que foi aprovado em sexto lugar no concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal para o cargo de auditor de controle externo. E ele vai contar para a gente um pouquinho sobre a trajetória dele, os métodos de estudos e todos os obstáculos enfrentados para chegar onde chegou. Oi, Douglas, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Bom dia, Jéssica, tudo bem? Tudo, muito obrigada, viu, por aceitar o convite da Estratégia e meus parabéns pela aprovação com a colocação maravilhosa. Obrigado. Então, Douglas, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, conta aí um pouquinho para o pessoal de onde você é, quantos anos você tem, qual a sua formação. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Douglas, eu tenho 27 anos, eu sou formado em Engenharia Mecânica, me formei na UERJ, lá em Nova Friburgo. Eu sou natural de Minas, do Triângulo Mineiro, uma cidadezinha lá chamada Ituiutaba. Eu comecei a estudar para concursos em 2019, no início do ano, fevereiro de 2019. Eu venho da iniciativa privada, né? Eu trabalhava lá em Macaé, no Rio de Janeiro, numa empresa de perfuração de petróleo. Estava como engenheiro lá nessa empresa, trabalhando com projetos e tal. Eu vi a necessidade, né, de melhorar alguns aspectos da minha vida, profissionalmente, pessoalmente também. Tinha meus objetivos e eu queria morar em Brasília mesmo, porque a família da minha esposa é daqui e meus pais também estão em Minas, é bem mais perto aqui para ficar junto com eles. Eu tinha também essa visão do serviço público, principalmente por causa do meu sogro e da minha sogra, que são servidores públicos, vendo assim a qualidade de vida deles e conversando com eles acerca de concurso público, eles me incentivaram também. Então, isso foi muito bom. Eu acabei aproveitando isso, né, e decidi deixar meu emprego lá em Macaé e me aventurar aí por esse mundo dos concursos públicos, né? Então, você abandonou o emprego, assim, deixou o emprego e começou a só estudar, dedicava inteiramente aos estudos. Ou você já começou a estudar quando estava saindo ali, ainda trabalhando? Foi assim, eu fiz um período de teste, sabe? Assim, enquanto eu estava ainda trabalhando na empresa, o tempo era muito limitado, né? Porque a gente trabalha numa carga de 44 horas semanais e é um serviço que exigia muito também da minha mente. Então, eu via que era difícil estudar e passar em um concurso, né? Trabalhando lá sem perder a minha dedicação no meu emprego. No final de 2017, assim, eu comecei a estudar direito constitucional, administrativo. Minha esposa é formada em direito, também estuda para concursos. Então, eu falei para ela, vou ver se é uma coisa que é viável para mim, se eu vou conseguir estudar, se essas coisas vão me interessar. Então, eu estudei assim um mês, mais ou menos, depois do serviço, eu parava e estudava um pouco. E eu vi que era algo que, de fato, me motivava, assim, algo que me interessava naqueles estudos ali de direito, né? Nunca tinha nem visto nada, não tinha lido nada sobre direito. Então, eu falei, acho que é uma coisa viável, acho que é algo que eu vou conseguir fazer mesmo. Eu me planejei mais ou menos durante um ano para fazer isso, né? Porque a gente, assim, quando está na iniciativa privada, a gente sabe que é um mercado muito concorrido, muito disputado, né? Principalmente cargos assim de engenharia, de supervisão, essas coisas. Quando você pede uma demissão no emprego, é uma coisa que já fica também no seu currículo, uma coisa que Uhum. depois vai ser questionada, por que você fez isso e aquilo, é uma coisa que, se você não tiver a certeza do que você está fazendo, pode atrapalhar em muito a sua vida, né? Porque eu É, tem pensava assim, que bastante. eu não tenho agora um plano B. Se eu deixar meu emprego É, aqui, para depois recomeçar na iniciativa privada, eu vou ter que começar quase que do zero, né? Então, eu fui me planejando junto com a minha esposa, a gente conversou bastante, orou acerca dessa decisão. E durante um ano a gente se planejou, né? Questões de mudança, como é que seria, o tempo também, assim, a forma de estudo que eu teria, eu usei esse tempo para me planejar com relação a isso, conversei com pessoas que estavam estudando para concurso, a metodologia, né, de estudo que eu iria utilizar. E isso foi formando na minha mente até o momento que eu cheguei mesmo com o meu chefe e falei, olha, eu tô deixando a empresa, vou dar meu aviso, porque eu vou sair, vou mudar para Brasília e vou estudar para concurso público, vou ser auditor.
Olha só, então foi É. decidido, não tinha como voltar atrás mais. Na minha mente, não. Na minha mente, eu não tinha a possibilidade de parar de estudar sem ter passado em um concurso. Eu não Você, considerava isso, né? e você então foi morar, saiu do Rio, foi morar em Brasília, começou a estudar ali? A família da minha esposa tem uma chácara aqui, que é um espaço bem grande, e eles ofereceram mesmo, se vocês quiserem morar com a gente enquanto estiver estudando para concurso, a gente vai ajudar vocês, deixa vocês morarem aqui, dá todo o suporte que precisar. Então, eu já desde o início, então, mudei para Brasília, eu deixei lá o meu emprego, né? Tinha meu aluguel lá. E lá em Macaé, a gente estava só eu e minha esposa mesmo, não tinha mais ninguém, assim, de familiar, nada. Então, foi uma coisa muito boa também. A gente veio aqui para Brasília, tem a nossa igreja aqui, que a gente faz parte. Então, foi uma mudança muito boa para a gente, do lado pessoal, né? Que era o primeiro lugar que a gente via. Questão de filhos e Hum. tudo, a gente preferia morar aqui em Brasília. E também profissionalmente, que um serviço público tem as suas vantagens frente à iniciativa privada, né? Então, Então você, pensando em tudo isso, eu fiz o planejamento ali, eu tracei meu objetivo, estava acostumado lá a fazer meus projetos lá na empresa, fazia a gestão dos projetos, então eu fiz na forma de uma gestão de projetos mesmo para mudar a minha vida. Com esse pensamento mesmo, escrevi lá, coloquei meu objetivo, coloquei o que eu precisava, qual o meio que eu teria para alcançar esse objetivo, né, que era passar no concurso público. E aí, depois que eu saí lá de Macaé, eu tive uma semana para ajeitar tudo e me mudar. Cheguei em Brasília já, organizei as coisas rapidamente, uns 2 dias assim, e aí já sentei para estudar. e você estudou por pouco tempo, né? E você ainda tinha essa limitação de ter que ser um concurso de auditor em Brasília. Não tinha tanto um leque de opções, né? Eu coloquei essa meta, né? É claro que quando você estuda para um concurso de auditoria fiscal, um concurso de auditor de controle externo, você tem outras opções que, se não der certo, por exemplo, não desse certo aqui no DF, eu teria outras opções. Mas eu não perdi o foco de que o meu principal objetivo era, primeiramente, auditor da Cefaz DF, que era o concurso que estava mais próximo de sair e com mais vagas, e depois o do TCDF, que era um concurso para mim que eu prefiro, acho melhor o trabalho, alguns benefícios. E então eu foquei nesses dois, mas é claro que assim, quando você começa a estudar todas essas matérias de concurso, dois concursos que têm uma extensão muito grande de matérias, a Cefaz tinha 18 matérias, assim, pegou matéria da vida inteira e colocou no concurso. Então, isso prepara você para outros concursos também, mas eu não desviei o foco desses concursos que eu estava enquanto eu estava estudando para eles. E você Foi chegou bem a focado. fazer provas de outros concursos? Quando eu estava estudando para a Cefaz, eu fiz a prova de auditor fiscal de Porto Alegre e de Campinas. Eu viajei para lá para sentir mesmo como é que é fazer uma prova o dia todo, né? Tá naquele ambiente ali, questão do tempo. Eu acho que isso dá experiência, né, para a gente, para você não ficar tão nervoso no dia da prova mesmo, né? Porque imagina, você nunca fez nenhuma prova de concurso e aí chega lá e vai ser a sua primeira prova já valendo tudo, né? Então eu fiz essas duas provas para auditor fiscal. Não estudei as matérias de lá, né, de Para Campinas não nem de perder Porto tempo. Alegre, então não estudei a legislação tributária de lá, porque eu tinha um tempo muito corrido, né? Quando eu comecei a estudar para a Cefaz em fevereiro de 2018, 19, o concurso já estava autorizado, já tinha mais de um ano. Assim, é um concurso que, de fato, ele demorou bastante as etapas, né? Então, eu sabia que ia sair o edital a qualquer momento. Então, e depois que sai o edital, são 3 a 4 meses para a prova. E aí eu já coloquei uma meta de estudar em 8 meses todas as matérias do edital, porque eu achava que era o tempo mais ou menos que demoraria para, se viesse um edital, assim, o tempo mínimo que eu precisaria para estudar todas as matérias em uma meta desafiadora. É uma meta que eu poderia correr atrás, mas que não seria impossível. Então, deu certo, assim, acabou que ainda demorou um pouco mais o edital demorou os 8 meses, então eu consegui fechar todas aquelas matérias do pré-edital, que é uma matéria prevista que vai cair no concurso, né? E aí, assim que eu terminei de estudar todas as matérias, saiu o edital. E aí, com o edital veio a surpresa, isso eu estou falando da Cefaz DF, né? Com o Uhum. edital veio a surpresa
ainda de mais matéria. Eles acrescentaram Nossa. mais matérias em direito administrativo, colocou toda a parte de licitações, que me ajudou, né, depois no estudo para controle, mas aí colocou ainda mais algumas matérias que eu tive que estudar também. Mas deu tempo de estudar tudo antes da prova. Nessa reta final, eu utilizei a trilha estratégica do professor Arthur, e foi muito bom também para não perder tempo, né, de planejar de novo os meus estudos. Então, usando a trilha de reta final, adaptando aquelas matérias que eu já estava melhor, né, eu dimensionava o tempo que eu precisava em cada trilha de acordo com a minha deficiência naquela matéria, né, de acordo com os simulados que eu ia fazendo, os resultados que eu estava tendo nesses simulados. Era uma questão mesmo de adaptar o estudo. Então, foi bom. A prova foi em fevereiro de 2020, a da Cefaz. Então, eu tive um ano certinho para estudar para a Cefaz. E depois do TCDF, eu tive mais um ano, que foi em fevereiro de 2021, né? Que a pandemia acabou que deu arrastou para frente todas as datas, né, que a gente tinha. E acabou me ajudando também nesse aspecto aí. Você, então, foi aprovado na primeira fase? Como que foi na segunda, da Cefaz, DF? Eu fui aprovado na primeira fase. Fiquei na posição lá perto dos 140. Então, é um concurso que tem mais vagas, né? Até o cadastro reserva tem 72 na ampla concorrência. Então, eu fui aprovado nessa primeira fase, mas não tive a oportunidade ainda de fazer a segunda fase, porque logo que começou a pandemia, né, que foi logo depois da prova da Cefaz, da primeira fase, eles já adiaram, assim, primeiro eles adiaram até o final de 2021, saiu um decreto, até o final de 2021 está suspensa a prova. Eu vou estudar mais tempo do que eu imaginava, né? Mas depois eles revogaram esse decreto e publicaram outro até março de 2021. Mas isso foi bom porque me deu uma tranquilidade para estudar para o TCDF. Estava com a prova marcada, se não me engano, para maio, né, de 2020. Então, quando já saiu esses decretos, eu falei, então, agora meu foco muda totalmente, não vou ajudar mais para a segunda fase da Cefaz-DF, que ainda não ocorreu, vai acontecer agora dia 4 de julho. Então, mudei meu foco totalmente daquilo e passei a estudar para o TCDF. Como a Cefaz foi um concurso que tinha muitas matérias, a parte mesmo que foi a mais do TCDF foi menos de um mês eu já tinha concluído. A parte de controle e algumas outras coisinhas, mas foi muito rápido. Mas tinha muita diferença nas matérias? É porque como você fez para migrar de fiscal para controle? Geralmente, eu acho que tem mais diferença, mas o concurso da Cefaz-DF, eles colocaram muita matéria nele. Então, na verdade, eu passei a lidar com bem menos matérias quando eu fui para o TCDF e acrescentei a parte de controle. Então, por exemplo, na Cefaz tinha direito empresarial, tinha TI, então, assim, matérias bem grandes, bem extensas, que levavam um tempo muito grande para eu estudar elas, né? A parte de legislação tributária do DF, que envolve município, estado, e direito tributário também. Tudo isso eu tirei do meu estudo e passei a estudar menos matérias para o TCDF. Foi até um certo alívio, assim, quando eu comecei a estudar para o TCDF, porque aí eu tinha menos matérias para estudar, para organizar as revisões, né? Ficou um pouco mais enxuto o meu estudo. E aí veio a parte de controle, que eu nunca tinha visto, controle externo, que eu gostei bastante de estudar, controle externo. Então, foi muito bom. A AFO caiu também, quase tudo caiu na Cefaz-DF, a parte de direito financeiro lá, né, que eles chamavam. Então, caiu tudo. Então, eu acabei adaptando, assim, mais ou menos um mês, já finalizei todas as matérias do TCDF, e a partir daí eu comecei um trabalho de revisão mais focado em questões. Voltando aí um pouquinho, como que você fez lá no início para começar a estudar, para se organizar nesses estudos? Como que você fez para saber como começar? Porque eu vejo que muita gente, quando vai começar assim, eu quero ser concurseiro, quero estudar para um concurso, fica meio perdido. Como você se organizou? Eu lia bastante, alguns artigos de estratégia, né? Procurei bastante na internet como é que eram as metodologias de estudo que o pessoal utilizava. Conversei com pessoas que estavam estudando recentemente, né, para ver como é que é, porque assim, a forma de estudo ela mudou muito ao longo do tempo, né? Hoje em dia a gente tem cursinho online, tem material muito bom e de fácil acesso para todo mundo, né, como é o caso do Estratégia, que já desde o começo eu
escolhi estudar com estratégia. E a minha filosofia, assim, pensando mesmo na filosofia de gestão de projetos, era fazer um planejamento bom para eu não voltar atrás, não ter retrabalho na parte da execução, que era estudar, né? Então, eu já me planejei desde antes, antes de sair da empresa mesmo, eu já me planejei como seriam os meus ciclos de estudo. Eu fiz por ciclo mesmo, coloquei mais ou menos 6 matérias em cada ciclo, fiz 3 ciclos de 6 matérias para a Cefaz DF. Eu planejei, conversei com algumas pessoas, decidi que a melhor forma para estudar o material era material impresso e fazendo marcações no material. Então, eu imprimi tudo, eu tinha, assim, 1 milhão de apostilas, mas que eu acho que valeu muito a pena, porque hoje em dia a gente tem, assim, recursos muito bons em tablet, né? Em iPad e tal. Você pode fazer anotação, como se tivesse uma folha de papel. Para mim, ainda não é tão bom, porque você não cria aquela familiaridade mesmo com o seu material que você está pegando ali na mão, né? Tá passando as folhas. Então, eu gosto disso, eu acho que isso ajuda. Até é bom você pegar aquela apostila novinha, assim, começar a estudar por ela, já vai fazendo as marcações, depois você anota alguma coisa numa folha, faz um sublinhado de um jeito diferente. Então, isso tudo ajuda na memorização da matéria, né? Para começar mesmo a estudar, eu decidi que eu ia fazer assim, eu decidi que eu ia imprimir todo o meu material, que eu ia estudar com PDF, que eu não ia estudar com videoaula, porque para quem está numa meta dessa, assim, de estudar rápido, você perde muito tempo com videoaula. Então, salvo as matérias de português e contabilidade, eu fiz tudo com PDF. Nessas duas, eu investi um tempo bom nelas, porque eu vi que seriam matérias difíceis, né, para mim, que eu tinha pouco conhecimento. Português era um calo mesmo para mim, assim, uma pedra no meu sapato, porque o meu estudo todo foi em escola pública, não foi muito bom na parte de português, assim, gramática quase que nada mesmo. Eu fiz escola técnica no ensino médio, sabe? Eu fazia ensino técnico e ensino médio ao mesmo tempo. Então, essas matérias em português, por exemplo, eu não tinha noção nenhuma, basicamente. Então, eu comprei um curso à parte, só de português, com videoaula, assim, de um material bem didático que eu tinha lá, que eu encontrei de recomendação, né, de pessoas que estudavam. Consegui também um material que hoje até está disponível no Estratégia, um material de contabilidade do professor Silvio Sandi. Comprei o curso completo dele, e o forte dele são as videoaulas mesmo. Então, aprendi ali com as videoaulas dele, fui anotando, fui aprendendo mesmo do zero a contabilidade, e o restante todo com PDF do Estratégia, todas as outras matérias que eu tinha que estudar, porque o tempo era curto e eu não podia ficar vendo videoaula de outras matérias, né? Então, isso foi também uma coisa que me ajudou a estudar mais rápido, né? Então, eu decidi isso, já tinha tudo isso na minha mente. Quando eu comecei, eu já estava decidido, já sabia as matérias que eu ia estudar. Arrumei uma impressora econômica para não gastar muito dinheiro, né? Comprei uma tanque de tinta que podia imprimir um monte de coisa que gastava pouco. E aí imprimi minhas apostilas e fui, à medida que eu ia estudando, eu ia imprimindo, né? Na hora do descanso, eu estava imprimindo a apostila. E na revisão, você só olhava então o material sublinhado, as anotações e fazia questões? Isso, eu comecei naquele método tradicional, né? Que era olhar um dia seguinte, depois uma semana e depois 30 dias. Então, eu tinha uma folha de acompanhamento que eu ia anotando o dia que eu tinha estudado aquela aula. Eu preferia estudar uma aula toda de uma vez, a não ser quando a aula era muito grande, que eu dividia em 2 partes, mas eu preferia, assim, num dia, às vezes, eu estudava 2 aulas inteiras, mas eu preferia começar a aula e terminar ela. Eu sei que isso, para muita gente, até muitos coaches não recomendam, prefere que você divida o tempo ali com mais matérias, mas para mim era o que me ajudava, né? É importante cada um ter essa maturidade também de identificar se você prefere quebrar Você mais se a adapta. matéria ou se você prefere pegar uma aula e ir até o final, né? Mas aí eu ia fazendo assim, eu ia estudando a aula, anotava o dia que eu tinha estudado a aula, depois eu ia fazendo as revisões. E o negócio no começo é tranquilo, porque você tem pouca coisa para revisar e mais coisa para começar mesmo, né? Com o tempo, as revisões vão acumulando, vão acumulando, vão acumulando. Então, era um desafio essa gestão do tempo da revisão, mas que é algo também que assim, é super importante, porque se você não revisa, você esquece. E aí você tem que aprender de novo.
E aí demora mais tempo para aprender de novo do que para revisar. Então, você tem que ir gerenciando bem esse tempo para poder fazer sempre as revisões na hora certa, né? Não ficar acumulando muita coisa para revisar. Essa foi a minha primeira fase de estudos, né? Que esses 3 ciclos que eu te falei, eu fazia bem dessa forma. Quando eu comecei a estudar para o TCDF, que eu já tinha visto várias vezes as apostilas, que eu já tinha revisado várias vezes, e aí começou a ficar muito repetitivo para ler a apostila de novo, assim, que eu não estava aprendendo já muita coisa, né? Eu já lia o que eu já tinha marcado, então aquilo depois de Você um ano até eu já lia sabia o que tantas estava vezes, escrito. já sabia o que estava escrito, já ficava uma coisa mais tranquila. E não adiantava, em termos de acerto assim de pontuação, aquelas revisões que tinham sido muito importantes para a Cefaz, agora já não estava me dando mais aquela pontuaçãozinha a mais, né? Porque você já estava lá na faixa dos 65% líquido, né? De vez em quando tirava uns 70% líquido no simulado. Mas eu queria, sim, não, eu preciso tirar mais, eu preciso sair disso, né? Tipo, o simulado é uma coisa controlada, uma coisa que eu tô aqui em casa, não tem competição, eu preciso tentar sempre fazer mais a pontuação para poder chegar na hora da prova e é um concurso para TCDF, um concurso com 6 vagas da ampla concorrência Bem concorrido. De vagas imediatas ali. Então não dá para você tirar uma nota boa mais ou menos, sabe? Você tem que tirar uma nota excelente para Tem poder que ser o ficar entre as 6 melhor. vagas. Você tem que mirar o primeiro lugar para poder ficar pelo menos entre os 6, né? Então, eu estava sempre nesse desafio de melhorar. Aí foi a segunda fase dos estudos, né? Porque essa primeira fase eu fazia, como eu falei, para a Cefaz, fazendo bastante revisão com o PDF. Já para o TCDF, agora eu tinha tempo por causa da pandemia, né? Então, a pandemia me deu tempo, eu não tinha nem data mais da prova do TCDF. E aí eu sentei e eu falei, agora eu tenho que fazer alguma coisa diferente para poder melhorar minha pontuação. E aí, conversando com o meu sogro também, ele me dava várias dicas, né? Ele sempre falou para mim, ó, você tem que estudar com questões. Questões é a melhor forma de você melhorar sua pontuação, é fazendo questões. E você volta na matéria se tiver alguma coisa para melhorar, que você viu que você foi bem mal nas questões, e você volta na matéria para ler de novo, aí você pode ler até os detalhes da apostila, onde você está errando, e aí você aprende aquilo, mas foca em questões. Nas revisões da Cefaz, quando eu ia fazendo aquelas de 30 dias, eu já colocava bastante questão, mas ainda revisava todo o PDF. Depois do TCDF, aí eu comecei a fazer só com questão mesmo. Aí eu parei de até revisar as marcações. E aí eu fui fazendo assim, dividi também de novo em ciclos, 3 ciclos com as apostilas do estratégia mais questões do sistema de questões, eu dividi por matéria de novo. E aí eu ia fazendo todas as questões que tinha na apostila. Quando tinha pouca questão na apostila, eu pegava mais lá no sistema de questões e eu fui marcando tudo, eu fui anotando todas as questões que eu errava. Então teve esse primeiro ciclo de fazer várias questões pela primeira vez e anotar as que eu tinha errado. E aí depois eu voltei em tudo aquilo que eu tinha errado e refiz todas elas. Então aí já estava quase no final de 2020, já mais Aí próximo da prova. Você dava uma pesquisada ali, estudava aquele assunto para acertar aquela questão? Não, então, aí primeiro eu voltei só nas que eu tinha errado. Por exemplo, a apostila do professor, do Estratégia, tem 100 questões aproximadamente em cada apostila. Então, eu fiz as 100 questões de cada apostila, né, primeiramente, no primeiro ciclo, e anotei, circulava as que eu tinha dúvida que errava. E aí depois eu voltava só nessas que eu tinha errado, refazia elas, e aí nas que eu continuava errando, ali mesmo, quando eu via, não, errei de novo essa questão, aí eu pegava, dava uma olhada lá na apostila, lia, tentava aprender a lógica daquela questão, ou a lógica que a banca tinha utilizado. Quando eu via, nossa, isso aqui é algo difícil e dificilmente eu vou lembrar disso na hora da prova, aí eu anotava. Então, eu criei algumas pequenas anotações. Isso tudo porque eu já tinha estudado bastante as matérias, então eu estava com tempo para fazer isso. Se a pessoa está com a prova marcada, é difícil você também ficar fazendo muitas anotações. Eu anotava no computador. E também eu usava material de resumo do próprio estratégia. Então, eu não criei resumo próprio meu, mas eu utilizava os resumos já prontos
e anotava no próprio resumo algumas coisas de questões, algumas dicas assim, né, da prova, para economizar tempo, né? Porque assim, eu pensava, se eu fosse fazer um resumo meu, a parte básica do resumo vai ser igual à parte que um professor já fez para mim. Então, não preciso fazer isso. Eu preciso focar naquilo que eu tenho dificuldade. Mas, na hora da prova, você pode errar também pela parte básica, né? Se você não lembrar uma coisa básica. Então, é bom ter um resuminho básico. Mas nesse resumo básico, você anota aquilo que você tem mais dificuldade ou algo que a banca cobra de um jeito e a banca costuma repetir algumas questões, né? Então, eu anotava lá também nesses resumos, né? Tinha os bizus estratégicos, tem aqueles mapas mentais também. Por exemplo, na Cefaz-DF eu utilizei muitos mapas mentais, né, da Lulu, e já no TCDF eu utilizei mais o bizu estratégico. Então, eu fui pegar, assim, são muitas ferramentas que a gente tem disponível, né, que o estratégia coloca à disposição, e você tem que usar isso a seu favor, né? Tem É que uma aproveitar, né? guerra, é uma competição. Se você puder sair de alguma forma na frente e ter um material a mais e fazer de alguma forma inteligente, né, o uso desse material, então você tem que aproveitar. E você ali estudando, você ficava imaginando assim, as pessoas que estavam também tão empenhadas quanto você nesse concurso? Eu sei que, por exemplo, no concurso do TCDF foram quase 6 mil inscritos. Aí eu pensava, de 6 mil, tem que estar entre os 6 primeiros, é muita coisa. Mas acaba que 6 mil não são 6 mil concorrentes. Né? Muita gente Muita gente não. inscreve para ver depois se vai estudar, muita gente começa a estudar e desiste depois, tem gente que não vai nem fazer a prova. Começa Mas depois do tem uma edital. galera, exatamente, mas tem uma galera, por exemplo, vou falar 10%, os 600 que estavam lá, que ficaram em primeiro lugar. Todos esses estavam estudando muito forte para o concurso. Todos eles, a depender de como fosse a prova, ou a depender de como lidou com a situação da pandemia, todos tinham chance de estar entre os 6 primeiros. Então, você tem uma concorrência ali entre essas pessoas, né? Então, você tem que pensar assim, não, eu pensava, né? Essas pessoas estão estudando muito, tem gente que está dedicada todo dia, eu preciso estar à frente, né? A gente tem o nosso esforço, tem a sua capacidade de raciocínio também, que é algo que você vai adquirindo ao longo da vida, né? Tem capacidade de memorização, que não é meu forte, então eu preciso fazer mais revisões do que uma pessoa que tem uma memória muito boa, por exemplo. Então, são diversos fatores. Tem a hora da prova, tem gente que fica mais nervoso na hora da prova. Eu acho que isso é um ponto positivo para mim, que assim, costumo lidar bem ali. Então, assim, você tem que ver todos esses fatores que levam para a aprovação e aquilo que depende de você, você tem que tentar estar na frente, né? Então, tempo de estudo, horas sentado na cadeira, né, estudando, isso é uma coisa que depende de você. Então, você tem que, por esse lado, falar, não, eu tenho que estar na frente dos meus concorrentes. É claro que de uma forma inteligente também, não adianta você se exaurir em um dia e depois do outro você não consegue estudar. Mas eu pensava nisso, sim. Eu pensava, não, são vários fatores. E aquilo que depende de mim, eu tenho que estar à frente. Vai fazendo simulados, vai vendo como é que está no simulado, como é que o restante do pessoal está no simulado. E isso você vai se Você comparando ia com os outros. comparando ali pelo simulado. E para um concurso desse, para você ficar muito bem colocado, você tem que tirar, depende da dificuldade da prova. Tem prova que está muito difícil, que a pessoa tem que já tirar 65 líquido, por exemplo, 65% líquido, né, no CESP, você já está muito bem. Tem provas que já são mais simples, a complexidade já é menor. Então, se você tiver lá entre os 75% líquido, aí você vai estar entre os primeiros. E uma forma de você tirar esse fator, né, que é o fator prova mesmo, como a banca elaborou a sua prova, você tem que usar os simulados. Os simulados são a melhor forma de você avaliar o seu conhecimento, uma avaliação pessoal própria, individual sua, como também uma avaliação frente aos outros candidatos. Né? Então, eu via lá nos simulados do Estratégia, tinha assim, uma média de 200 pessoas colocavam o nome, e assim ficavam umas 30 pessoas ali com a pontuação boa.
Então, você vai se comparando com essas pessoas. Você já Você vai até sabia tentar... os nomes, né? Eu queria ficar... Dos seus concorrentes. Eu queria ficar assim... Eu tentava ficar, não, eu tenho que ficar em primeiro no simulado. Eu sabia que as pessoas que iam passar em primeiro lugar, muitas delas não colocam o nome no simulado, né? Então, pelo menos daquelas que colocaram o nome no simulado, eu tenho que estar entre os primeiros. Eu tenho que estar em primeiro, segundo, porque aí eu tenho, de fato, chance de chegar no dia da prova e estar bem colocado entre os primeiros, né? Então, eu usava essa ferramenta dos simulados, que eu acho que é essencial mesmo. E, Douglas, você estudava quantas horas por dia? Como que você se organizou? Como eu estava dedicado a isso, né? Não estava trabalhando mais, eu tratei como o meu trabalho principal, a minha função, era agora estudar para concurso. Então, eu acordava e começava a estudar aproximadamente 7 horas da manhã. Aí depois eu fazia uma pausa de meia hora para tomar café. Depois de estudar uma hora, um pouquinho assim, tomava café com o pessoal. E aí ia direto, também almoçava depois 1h30 mais ou menos, e ia até às 6, 6h30. Como durante as horas que eu estava estudando, eu ficava muito focado, meu celular ficava desligado na gaveta, assim, nem olhava para ele, porque só de o celular ficar em cima da mesa, você já perde tempo de olhar para ele, sabe? Mesmo que você não esteja mexendo no celular, mas se ele estiver no seu campo de vista ali, você já desfoca um pouquinho e olha para ele. Então, eu deixava ele guardado, escondido lá. Então, eu ficava muito focado e eu vi que esse é o tempo máximo que eu consegui estudar sem estourar muito a minha mente, assim, para outro dia, sabe? Porque quando você estuda muito tempo, muito intensivamente, chega uma hora que os seus olhos doem, a cabeça começa a doer já. Se eu parar 6 horas, 6h30 mais ou menos, já é a quantidade máxima que eu consigo estudar e ainda continuar bem para outro dia já. Depois ficava com a minha esposa, né? A gente conversava, Dava uma distraía, relaxada. via uma série. Para Você conseguiu poder no fazer outro dia atividade já acordar de física? novo. Eu incluí atividade física. Foi até uma coisa legal que eu estava um pouco assim acima do peso, né? E a atividade física ela ajuda muito na concentração. Ela ajuda você tirar um pouco essa coisa que eu falei que você fica com um cansaço mental grande. Quando você faz uma atividade física, você sua, você corre, você faz ali uma atividade mais intensa, então isso ajuda a você, parece que aliviar um pouco essa questão. Então, no começo, assim, pré-edital, eu fazia atividade física todo dia, assim, antes do almoço. Mas era coisa de 20, 30 minutos, né? Fazia uma corrida, fazia uns exercícios mesmo, assim, mais intensos. E aí isso ajudava, isso me ajudou também nessa fase de pré-edital. Depois, no pós-edital, aí eu não conseguia mais fazer os exercícios, porque eu fiquei muito, assim, focado em estudar mesmo. Eu não sei se é algo assim, se eu deveria ter deixado ou não se devia ter continuado, mas no pós-edital parece que você ganha uma energia a mais ali. E Então aí você eu estudava mais horas no pós-edital? estudava. Durante a semana eu fazia como eu te falei, no pré-edital, de segunda a sexta, começava às 7 mais ou menos e terminava umas 6h30, por aí. 6h30, 7, dependendo do dia. No pós-edital, aí já era o tanto de horas máximo, assim, que aí eu parei de fazer um pouco dos exercícios físicos, mas às vezes ia um pouco até mais tarde. Como na Cefaz, por exemplo, acrescentaram mais matérias, né? Então eu tinha que correr atrás do tempo para conseguir mesmo fazer. Então, aí já foi já na força ali, na coragem, né? Mas se você fica muito tempo nesse ritmo muito forte, não dá. Não dá para ficar estudando tão forte assim sempre. Mas um pós-edital a gente aguenta. 2, 3 meses ali você aguenta dar uma... Então, é porque vem uma motivação, assim, do além Tem. que É faz. impressionante, como a gente trabalha bem assim quando você tem um objetivo Prazo muito também. visível. Antes eu tinha os meus próprios objetivos, que era a minha meta de estudo, era terminar meu ciclo, né, que eu tinha determinado. Mas quando vem a prova, parece que tudo que você pensa é a prova, né? Eu fiquei muito focado assim, você rende muito, a produtividade é muito alta. E aí tem que tomar até um certo cuidado, né? Eu tive até assim um episódiozinho de ficar até
eu estava pensando tanto nisso, eu acordava assim já 6 e pouco, assim, já, já meu olho já abria, eu já começava a pensar, e aí eu já ia estudar. E aí eu estava, aí no pós-edital, no pré-edital eu estudava sábado até o meio-dia, no pós-edital eu estudava sábado o dia inteiro também. E aí eu fiquei num ritmo muito forte, assim, que eu comecei, teve um dia que eu tentei ler um negócio lá, eu nem consegui ler. Parece que meu cérebro deu uma embaralhada, assim, nas coisas, Aham. sabe? Dá uma Mas alucinada, né? aí eu conversei com o pessoal e falei assim, tenta dar uma diminuída no ritmo, né? Não precisa ser tanto assim e tal. Aí eu parei de estudar sábado depois do meio-dia. Aí deixei o sábado e domingo, a metade do dia do sábado e o domingo para relaxar um pouquinho. E aí também não fiquei passando das 7 horas da noite estudando, não, porque eu vi que estava atrapalhando, sabe? Assim, Como que você fez para lidar com a vida social nesse tempo? Porque, querendo ou não, aparece, são só 2 meses. Mas para quem está vivendo aquilo ali, mesmo no pós-edital, são só 3 meses, 2 meses. O dia a dia acaba sendo difícil para a família entender, para as pessoas que estão próximas. Às vezes a solidão que você passa, né? O corpo acaba, nosso psicológico acaba ficando carente de interação mesmo com as pessoas. Como você fez para lidar com isso? graças a Deus, assim, eu tive muito suporte, né? Essa parte, assim, emocional, na parte social também. A minha esposa é uma companheira, assim, fantástica. Ela sempre me ajudou muito. Quando a gente fez isso, a gente concordou mesmo, assim, a gente conversou muito sobre isso, a gente viu que era isso que a gente queria. E Ela era então, concurseira, então eu tô é, sendo. então Então a gente facilita bastante. estudava ali do lado um do outro. Ela me ajudava, assim, a gente se ajudava, né, nesse aspecto assim de estar junto, e aí terminava o dia junto, fazia tudo junto, até o dia que ela ficou grávida, né? Nossa. Que foi que foi 7 meses depois que eu comecei a estudar. Ah, Aí depois da gravidez ela continuou estudando um pouco, mas aí já não dava mais, né? Porque é muito difícil, né? Assim, focar em concurso, até porque na situação que ela estava assim, ela não pretendia ficar estudando, passar no concurso, e aí depois com a criança nova, por exemplo, né, já começar a trabalhar. Então a gente decidiu que ela ia parar de estudar, né, depois um pouco depois que ela ficou grávida. E aí ela hum. foi se dedicar a estudar coisas da gravidez, né, criação de filhos, essas coisas. E depois a gente conversava sobre isso também. Mas de qualquer forma, né, o tempo todo assim ela me apoiou. Ela entendia o fato de eu não ter tanto tempo para ficar com ela, né, de dar atenção para ela, de às vezes fazer outras coisas. Acho que a gente lidou bem com isso, assim, no primeiro ano, né, de estudos, que eu falo, que foi o ano mais intenso de estudos. Porque depois que veio a pandemia, acabou que a gente tinha mais tempo, né? Até eu tinha mais tempo para estudar, eu já estava num estudo mais minucioso, mais detalhado, que aí eu conseguia até parar um pouco antes, né, de estudar, assim, parava às 6 mesmo, mas Uhum. passava mais tempo com ela na hora do almoço, né? Nossa filhinha nasceu em junho de 2020, que foi, Então você então, tava. assim, eu estava estudando para o TCDF nessa época, né? Mas aí eu consegui dar uma rearranjada assim nos meus estudos, e como a prova não estava tão perto, então eu consegui tirar um pouco mais tempo para ficar com ela, para cuidar da nossa filha, da Serena, né? De ajudar um pouco E, também nessa parte, para ela poder descansar um pouco também. E aí teve mais esse fator, né? Aí então, teve a e o pandemia, filho teve o te nascimento. deu. Entende? E o filho te deu um gás também, a sua filhinha, para estudar? Com certeza, né? Porque tudo que a gente faz, assim, nessa parte assim, de estudar para concurso, eu já era casado, a gente faz pela família, né? É para ter uma qualidade de vida melhor Uhum. para a família, é para passar mais tempo com a família, né? É uma coisa um dos principais motivadores que eu tinha, por exemplo, a área de controle é um concurso que você tem 30 horas de trabalho semanal. Então, isso foi um motivador muito grande, porque eu quero passar tempo com a minha família, né? O trabalho é um aspecto importante da vida da gente, é um meio de sobrevivência Uhum. também, mas no final a gente faz tudo
por eles, né? Pela família, É, para estar com os filhos, para participar, né, da criação, para passar tempo, para ser pai presente mesmo, assim. Então, e isso era um motivador muito grande. Então, depois que ela veio também, eu tinha mais um objetivo ali, mais uma motivação para, hum, não, é isso mesmo, eu tenho que estudar, eu tenho que passar nessa prova, e eu tenho que aproveitar a minha filha também. E eu aí a imagino pandemia que acabou que ajudou nesse início, né? Se eu tivesse fazendo prova ali no iníciozinho que ela nasceu, que é uma parte que demanda muito tempo, né, da mãe, do pai, e uhum, questão de sono também. Então, se tivesse prova ali no início, teria sido muito difícil, teria sido bem complicado. sim, Mas como a prova ainda foi adiada e depois ficou para um ano depois, a gente passou essa primeira fase assim, eu consegui aproveitar, né, a fase dela de recém-nascida, de poder ajudar minha esposa também nessa uhum, parte mais cansativa, às vezes, né, de imagino. fazer dormir, de cuidar durante a noite um pouco também. Então, foi uma coisa legal. E Douglas, como que você se prepara no pré-prova, ali uma semana antes da prova? Você dá uma intensificada nos estudos? Você deu, né, no caso da TCDF, ou você deu uma descansada um dia antes da prova? Você prefere descansar ou você é daqueles que pega firme e estuda até a hora da prova? Pois é, todo mundo falou para eu diminuir o ritmo, né, na semana antes. Era a recomendação que eu tinha de todo mundo, ó, diminui o ritmo, para um pouco antes, relaxa mais, senão você vai chegar muito cansado na prova. E de fato, assim, é muito importante, né? Como eu estava num ritmo bem forte, principalmente os 3 últimos meses da prova, que eu comecei a fazer a trilha também de reta final, e aí eu fazia a trilha e mais adaptando aquelas questões que eu tinha errado, fazia anotação, então estava assim num ritmo muito forte e eu queria ver toda a matéria nessas 2 a 3 meses, mas foi 2 meses e meio mais ou menos, que eu queria ver toda a matéria, queria passar por toda a matéria, sabe? Mas é claro que Uhum. isso eu tinha ajuda dos resumos das minhas anotações, eu não estava lendo a matéria toda de novo, né? Obviamente, porque é impossível. E foi uma meta muito difícil assim de alcançar, mas eu fui adaptando algumas coisas. Aquelas matérias que eu já tirava nota bem alta assim nos simulados, eu realmente fazia só as questões que eu tinha errado e anotava algumas coisinhas ali e ia lendo os resumos. Mas aí eu fui num ritmo muito forte nesse 2 meses e meio antes do TCDF, da prova. E aí eu, de fato, na semana antes, eu tive que dar uma desacelerada. Eu, com muito esforço para poder parar antes, né? Eu falo, não, hoje eu vou parar um pouco antes, vou dar uma descansada e parar 6 horas. Eu vou parar 6 horas. Assim, às vezes eu nem conseguia, né? Que eu continuava lendo, falei, não, mas eu tenho que ler isso aqui. Eu tinha umas anotações bem resumidas que eu queria também passar todas na semana antes da prova, né? Eu tinha essas coisas assim que eu punha na minha cabeça, não, eu tenho que dar uma lida nessas Uhum. anotações, tem que dar uma Aquelas mais lidinha nos meus. decoreba. Exatamente, os resumos, a parte mais básica assim, eu também tenho que dar uma lidinha para não errar coisa fácil na prova. E as minhas anotações era a parte mais complicada, mais difícil, às vezes até era questão mesmo anotada, assim, questão do CESP anotada, com o gabarito, para ler rapidinho ali. E aí eu comecei, nessa semana antes da prova, eu consegui dar uma lida em todas essas anotações e alguns resumos, eu não consegui ler todos os resumos, mas eu diminui um pouco o ritmo, sim. Aí, sábado também era o dia da prova, né? Aí no sábado eu não estudei quase nada, assim, só de manhã eu dei uma lida numa coisinha que eu tinha na mente, não, tem que ler isso aqui, se cair na prova eu vou errar. Então aí eu fui lá, li de manhã e aí parei. Sábado eu não estudei nada. Foi assim. Aí no dia da prova, a gente chega lá, né, com algumas coisas para ler também. Eu sou desses, que tô lá É. no dia da Você fica prova, lá ainda no tô lendo cantinho algumas coisas. lendo, né? Principalmente Irrita os fórmula, concorrentes. sabe? Fórmula é uma coisa que é difícil você gravar. Eu assim, não memorizo tanta fórmula. Mas quando você vai fazendo muita questão, acaba que aquilo fica um pouco mais fácil. Mas eu levei algumas formas anotadas para ler exatamente antes da prova. Sabe aquela coisa que você lê assim, uma hora antes da prova, que ainda está tão fresco na memória que você consegue lembrar ali, você já chega e já anota a fórmula, sabe? Então, fórmula eu gostava de fazer assim. Isso é uma técnica que eu tenho desde a época de engenharia, né? Que às vezes a gente tem que decorar um monte de fórmula.
Mas eu já ficava lendo antes da prova ali, chega na prova você já vai, anota aquilo que você está bem rápido assim na memória. E a prova do TCDF tinha, né, matemática, tinha estatística, tinha economia, que tinha fórmula também, tinha outras matérias que tinha fórmula, então é uma coisa que eu gosto de ver até no dia da prova mesmo, para ficar bem, assim, fácil de lembrar. E como que você se preparou para a prova discursiva? A prova discursiva eu tinha muito medo dela. Eu comecei a estudar para a Cefaz, eu foquei muito no conteúdo, né? Foquei muito no conteúdo. Fiz esse curso de português que, assim, foi uma base muito forte de gramatical, né? Para não errar essas coisas na hora de escrever. E também para você ganhar confiança na hora de escrever, né? Mas eu vejo, assim, que a prova discursiva, ela é 5% gramática, texto, e 95% a pontuação da minha prova era conteúdo. Acaba que você, assim, se você pensar bem, não precisa ter medo de escrever, porque isso vale muito pouco, né? A apresentação e alguns errinhos ali vai te tirar pouco ponto na prova. Depois que eu escrevi, né? Claro que eu fiz vários testes, eu escrevi, eu fiz o curso de discursiva do Estratégia, mandei algumas redações para o curso também, né, para ser corrigida. Meu sogro é muito bom de português, ele corrigiu algumas redações minhas também. Então, eu fiquei assim focado, eu acho que, sei lá, umas 3 semanas escrevendo bastante, né? Isso no início da pandemia, que ainda então, a prova do TCDF estava longe ainda, que eu ainda estava com esse foco ainda dividido, não sabia se estudava para a discursiva da Cefaz-DF, se estudava para o TCDF. Fiz esse curso e fiquei escrevendo muito durante esse período, né? Que era lá em março de 2020. Então, eu comecei a escrever. Aí, quando eu vi, eu já estava assim, escrevendo bem, já estava escrevendo de uma maneira fluida, assim, né? Sem dificuldades para escrever. E a dificuldade maior que eu tinha era sempre o conteúdo, né? Porque na discursiva, você não tem muitos auxílios na questão, né? Você tem que lembrar, às vezes, o CESP Deixa também gosta de articulada ali, cobrar a né? questão, eles gostam de cobrar a questão decoreba, por exemplo, na discursiva do TCDF, perguntaram lá os campos da matriz de responsabilidade e os campos da matriz de achado, e queria 7 campos de cada matriz. Assim, se você não sabe na hora da prova, você pode tentar dar uma enrolada, pode ficar lá quebrando a cabeça um tempão, mas se não sabe o conteúdo é difícil, né? E isso vai te tirar muito tempo também. Então, é bom você, assim, tá bem em gramática, porque português é óbvio, é uma matéria super importante para concurseiro. Você tem que se preparar, né, nesse aspecto. Você tem que fazer uns treinos de alguns textos, né? Tem que treinar, escrever. Mas a parte principal da discursiva é o conteúdo. E para o conteúdo você estuda da mesma forma que estuda para a objetiva, né? Fazendo questão, como fazendo, errava a questão, anotava o erro. Então, isso tudo vai ajudar na hora da discursiva. E também esse método, assim, que para mim era muito importante de, por exemplo, 2 meses antes, ver quase toda a matéria e uma semana antes ler todos os meus resumos, ler as anotações, isso tudo faz com que as coisas estejam muito frescas na hora da prova, né, na sua memória. Então, você não vai esquecer, né? Você vai acabar lembrando aquilo. E isso é essencial, né? Eu falo assim, a gente não estuda para ser especialista em direito, para ser especialista em contabilidade, a gente não estuda para saber tudo que tem na matéria. A gente estuda para uma prova. Então, pode ter gente, com certeza tinha gente no dia da prova que sabia muito, muito mais coisas do que eu, que sabia mesmo coisa mais do que eu. Só que eu lembrava mais, né? Assim, eu lembrei mais do que os meus competidores. Então, assim, por isso que a revisão antes da prova, as revisões que a gente faz são essenciais, porque não adianta você saber tudo, assim, ter lido tudo, aprender muita coisa, se você chega na hora da prova e aquilo que, assim, você já leu várias vezes, você não lembra, por exemplo, né? Tem que saber detalhes, né? É muito específico. É muito específico. Tanto que depois da prova, eu falo assim, 2 semanas depois da prova, se eu fizesse a prova, 2 semanas depois, eu não ficaria nem classificado, sabe? Porque a gente muito esquece louco mesmo. Ele esquece. E aí você tem que ter sempre na mente isso. Eu estou estudando para uma prova. Eu estou estudando para uma prova. E eu preciso, no dia da prova,
saber tudo. Não preciso saber 2 semanas depois, não preciso saber um mês depois. Eu preciso, no dia da prova, saber tudo. Então, você trabalha essa estratégia, né, de estudo de uma forma que no dia da prova você está com o maior conhecimento acumulado assim e coisas na sua memória recente ali para você conseguir despejar tudo aquilo na prova e poder conseguir a maior pontuação possível, né? Então tem que ser bem objetivo mesmo. Estudar para concurso Aham. tem que ter esse objetivo definido. E agora conta pra gente, Douglas, como que foi a sensação de ver o seu nome ali na lista de aprovados? Você já esperava que você saiu da prova assim, sentindo que tinha ido bem? Eu saí da prova sentindo que tinha ido mal, na verdade, né? A prova foi uma prova bem Todo mundo. difícil, uma prova complexa, de muito raciocínio. Eu costumava fazer as provas, a prova da Cefaz foi assim, a prova do TCE Rio que eu fiz também para pegar ali uma experiência de prova de Tribunal de Contas, né? Que foi uma semana antes, uma, duas, acho que foi 2 semanas antes. Eu costumava fazer toda a prova e assim já ficar bem tranquilo com metade do tempo, mais ou menos. Assim, Ah, é? porque prova Rápido. certa e errada é uma prova rápida. Se não tiver muita conta para fazer, você faz rápido. No máximo 3 horas de prova, você já resolveu a prova. Só que na prova do TCDF foi bem diferente disso. Foi uma prova que veio complicada, a parte de direito veio difícil mesmo, economia veio bem difícil, estatística mesmo, tinha 3 questões de estatística, eu deixei as 3 em branco, porque veio muito difícil. Eu estava numa estratégia ali de outras provas que eu tinha feito, né, que eu falei assim, não, vou começar a prova tranquilo, vou fazer tudo primeiro que eu sei, não vou nem marcar as que eu não sei, depois eu volto nelas. E aí, quando eu passei pela prova toda fazendo assim, eu vi que o tempo já não ia dar, sabe? Aí eu comecei a falar assim, nossa, essa prova está muito diferente das outras provas. Eu preciso correr. E aí foi um desafio mesmo no dia da prova, né? Eu fazendo lá as questões de raciocínio, eu gostava de verificar mesmo se eu tinha feito a conta certa, porque eu costumo errar algumas coisas às vezes, né? E a luta contra o tempo foi grande. Uhum. Então, quando eu saí da prova, eu tinha um sentimento que eu não tinha ido bem, porque teve questão até assim que depois lendo a prova, eu não marquei, mas que eu podia ter marcado, sabe? Mas foi uma questão de gerenciamento de tempo ali que na hora foi muito difícil, até voltar nas questões que eu não tinha marcado antes. Eu acabei saindo com esse sentimento de que eu tinha ido mal, né? Mas por outro lado também eu sabia assim que tinha sido uma prova muito difícil. E é importante isso, né? Até para quem tá vendo a entrevista, quando você pega a prova, você tem ali uma confiança que você fez um trabalho bom de estudo, né? Que você não foi relaxado com o seu estudo, você estava indo bem nos simulados. Se você pega uma prova, igual foi a prova do TCDF, a prova de direito civil, direito processual civil, extremamente difícil, complicado, você tem que pensar assim, tá difícil para mim, mas tá difícil para todo mundo. Eu estudei Uhum. todas as apostilas, eu não deixei partes do edital sem estudar, eu não excluí matérias, eu estudei tudo. Mas tá difícil mesmo assim, então tenta dar uma tranquilizada, assim, tá difícil para mim, mas tá difícil para todo mundo. Não é só eu que tô, é porque tem gente que pensa assim, nossa, será que só eu que tô achando essa prova É, difícil, né? se Mas aí é a você hora de estudou você e tá difícil, é porque tá para todo é, mundo. é a hora de você ter a confiança no trabalho que você fez, né? Eu tenho confiança de que eu fui bem, que eu estudei bem, que eu me dediquei, eu li as apostilas. Isso aqui nem a apostila do professor tinha, por exemplo, às vezes, né? Uma coisa muito fora, uma jurisprudência que para mim devia ser cobrada em prova de juiz, só, sabe? Mas eles colocaram lá, eu falei, não, então vamos acalmar, eu vou fazer aquilo que eu sei, vou focar nas questões mesmo que eu tô confiante. E aí eu fiz todas as que eu tinha mais certeza, assim, eu fiz. Depois eu voltei. A gente vai fazendo aqueles fala, chute direcionado, né? Uma coisa que você não tem tanta certeza, mas que você não pode deixar de marcar, porque a chance de acertar é maior do que de errar, sabe? Mas quando você não sabe Verdade. mesmo, aí é uma questão de estratégia, né? Tem gente que chuta fazendo balanceamento, né, de certo e errado, tem gente que prefere deixar em branco. Nessa prova do TCDF, como eu falei, eu tive que adaptar a minha estratégia durante a prova, porque era uma prova muito diferente para mim. Então, eu acabei deixando muita coisa em branco. Das É. 150 questões, eu deixei 28 em branco. Nossa, muita Foi, muito, coisa. Corajoso. foi muita coisa.
E, assim, eu nunca fiz isso em simulado, nunca fiz isso em outras provas, né? Na do TCDF eu falei, não tem jeito, eu vou ter que deixar em branco. Eu não estava com confiança para ficar chutando muito, sabe? É, mas, graças a Deus, depois, né, saiu o gabarito mesmo já do estratégia, né, que eles colocam o preliminar lá, né, Uhum. extraoficial, e aí eu vi que eu tinha ido bem nas questões que eu não tinha tanta certeza. E eu estava na minha mente assim, as que eu tenho certeza, beleza, eu acho que eu vou acertar grande parte delas, mas essas que eu não tenho certeza, que eu marquei, que era, por exemplo, 25 questões, assim, eu marquei cento e poucas questões com certeza, umas 20 e poucas com alguma ali chance, e o resto eu deixei em branco, 28 em branco. Eu falei assim, se essas que eu não tenho tanta certeza, se eu acertar nelas, então eu tenho chance. Aconteceu que quando saiu o gabarito preliminar, essas que eu não tinha tanta certeza, eu acertei quase todas. Nossa. Então, aí depois eu já dei uma tranquilizada. Eu falei, não, eu fui bem, né? Conversei com outras pessoas que tinham feito a prova também, que eu conhecia, e vi que, assim, eu estava com um maior índice de acerto do que os outros. Então, eu falei, eu fui bem, mas eu não sei Sim. como é que eu vou, né? Lá com a concorrência com todo mundo. Mas, então, quando saiu o resultado, aí eu estava em 11º lugar na objetiva. Foi uma comemoração muito grande, eu fiquei muito feliz, né? Assim, não imaginava que eu ia tão bem. E depois, com o resultado da discursiva, né? Primeiro, antes dos recursos, eu estava em 4º lugar, depois dos recursos, eu fiquei em 6º lugar, mas consegui garantir ficar dentro das vagas imediatas da concorrência, que assim, eu, sinceramente, eu esperava que eu fosse ficar, assim, média até os 20 primeiros colocados. Assim, eu não tinha vamos falar assim, ambição, ou eu não imaginava que eu Pretensão, ficaria, né? essa pretensão de ficar entre os 6 primeiros. Eu achava que era uma coisa impossível mesmo. Nossa, que Pelo tempo legal. de estudo que eu tive, né? Eu tive 2 anos de estudo Sim, contando com a Cefaz. A gente ouve história, né? Nossa, fulano estuda é, desde o último concurso do TCDF, que foi em 2014, o cara está estudando, entendeu? Então você já fica aquela coisa assim, nossa, eu sou assim, eu não sou da primeira linha, sabe? isso, Da isso é muito galera. sério, porque muita gente, eu vejo às vezes eu entrevisto assim, pessoas que estudaram pouquíssimo tempo e foram muito bem na prova, aí vem um monte de gente falando embaixo, é mentira, eu tenho certeza, porque eu estou há anos e não tirei essa pontuação, eu tenho certeza que ele estuda há mais tempo, porque é impossível se sair bem Aham. com essa quantidade de tempo. Se a pessoa já coloca na cabeça dela, ela já se limita, entendeu? É, Já coloca uma é. limitação de que tem que estudar tantos anos para conseguir ser aprovado. E assim, eu penso que estudar muitos anos, claro que assim, você vai aprendendo mais matéria, tem coisa que você vai ficando assim, que aprende mesmo, aquela coisa que você não esquece, né? Você pode ver depois de 6 meses que você não esqueceu. Você vai ganhando essa vivência, né? Mas, como eu falei, a gente estuda para um dia chegar na prova e colocar todo o conhecimento que a gente tem. Se você vai acumulando conhecimento ao longo de 4, 5 anos, é um desafio muito grande também você conseguir canalizar tudo isso no dia da prova. E, às vezes, esse é um ponto que tem muita gente que falha, porque acha que, assim, estudar 5 anos, eu com certeza vou ser aprovado. Mas não fez uma preparação dessa, assim, sabe? De 3 meses antes da prova, eu consegui ver toda a matéria, ficar com a matéria toda bem fresca na memória, porque acabava que eu, assim, estudei 2 anos para o TCDF, e quanto mais tempo vai passando, mais revisão você tem que fazer, né? Ao longo do tempo, você vai esquecendo o que você vai estudando. Então, não é aquela coisa assim de que estudei um ano, eu sei X, e depois estudei mais um ano, eu vou saber o dobro. Não é. Durante aquele segundo ano de estudo, você vai ter que revisar muita coisa que você esquece do primeiro ano, né? Então, se você, assim, para mim, essa estratégia assim, que eu tive de intensificar o estudo, estudar o máximo possível para passar logo, né? Então, foi uma estratégia que funcionou para mim, que eu gosto, sabe? Porque acaba que você tem que fazer até menos revisão, porque o tempo é curto de estudo. Então, não dá tempo de esquecer. Você está aprendendo tudo, revisando muita coisa, mas essa parte de gerenciar assim, o esquecimento, ela já fica um pouco menor. Quando você vai passando muito tempo estudando, você tem que preocupar muito com isso, né, do que você esquece. Cada um tem sua estratégia, né? Tem gente que, por exemplo,
Tem gente que não pode largar o emprego e fazer o que eu fiz. A pessoa precisa dos 4 anos para poder ver toda a matéria, a pessoa precisa tirar férias lá, tirar férias antes da prova para poder fazer isso que eu fiz também. Aí vai da estratégia de cada um, da situação de vida de cada um, né? A gente a gente tem um problema, né, que é passar no concurso. A gente vai fazer de tudo para resolver esse problema de acordo com a situação que a gente tem. Então, pode ser que alguém precise de 4 anos para passar no concurso. Outro consegue passar com 2, né? Outros conseguem passar até com 1 ano. Enfim, são muitos casos, né? Cada um tem uma vivência também diferente. E são muitos fatores para passar numa prova. Não é uma coisa só assim, estudei e passei, né? Tem um universo de coisas que giram ao redor disso aí que não é brincadeira não, né? A gente sabe que quando estuda, a gente sabe tudo que envolve. Imagino. Eu conhecia esse pessoal, né, que falava que estudava muito. Tinha até um grupo, assim, um grupo de WhatsApp dos caras que vão passar no TCDF, sabe? Os caras que são muito bons. Assim. Aí eu ficava pensando assim, nossa, se eu quisesse até entrar nesse grupo, os caras nem iam deixar, porque eu estudo tão pouco tempo, né? E eu não tenho essas experiências todas de estudo, mas, assim, são pessoas que, de fato, sabem muito da matéria. Que até trabalham na área de controle, às vezes, né? Eu tinha um amigo que tinha contado assim com essas pessoas e você perguntava uma coisa, assim, o cara sabia na hora de responder. Mas é isso que eu tô falando, né? É uma questão de uma prova, né? A gente tem que estar bem na prova. Meu sogro falava muito isso comigo, não liga muito com esse pessoal não que se acha o bambambam bam, bam, e tal. Isso não quer dizer nada. Você estuda aí, faz sua parte, porque prova é prova, né? É ali na hora, então não é quem está estudando mais tempo, não é quem é uma série de fatores que envolve a prova. Não se preocupa com isso não, faz sua parte, faz seus simulados, faz bastante questão que você vai bem. Então foi bom, né? Assim, eu estava sempre ouvindo essas coisas também, pessoas ajudando, né? Apoiando nesse sentido. Sim, querendo que só essa confiança já que a pessoa te dá já te motiva, né? Já ajuda muito. E Douglas, que mensagem final que você gostaria de deixar para o pessoal que está nos assistindo, que está na luta e também se preparando, às vezes até já pensou em desistir? O que você tem para dizer para esses estudantes? A gente vive numa época de muitas incertezas, né, com relação a concurso, né, por causa da pandemia. Eu, quando comecei a estudar, nem considerava isso, né, porque é uma coisa que surgiu recentemente na nossa vida, mas que é uma situação de crise, uma situação caótica, mas que pode ser uma oportunidade para você se destacar. Se você conseguir manter a sua dedicação, a sua concentração, né, deixar de lado essas coisas que não estão ao seu alcance e você se focar na sua preparação, você tem uma chance muito grande de se destacar no meio desse mundo de concursos, né? E óbvio, né? Se você está pensando em desistir, não desista, né? Você tem que persistir mesmo no seu objetivo. Se ser concursado é algo que você quer para a sua vida, você já definiu isso na sua mente, você já colocou assim, eu vou ser concursado, eu vou ser um servidor público, e o que está me separando agora é só uma questão de tempo, né? Foi isso que eu fiz. Desde o momento que eu comecei a estudar, eu falei, eu vou ser concursado. Agora, quando? Eu não sei exatamente, mas eu vou fazer de tudo para que seja o quanto antes. Então, foca naquilo que está ao seu alcance, se esforça, né? Estude de forma inteligente, né? Tenha um planejamento bom. O Estratégia tem uma série de ferramentas, né? Até a própria trilha estratégica me ajudou muito nessa fase de reta final, para eu não perder tempo com planejamento de estudos. Então, eu fiz uso dessa ferramenta também. E estude de maneira inteligente. Quando estiver chegando perto da prova, tente também dar uma revisão mais geral, né? Pega os resumos ali que tem disponíveis e pense que assim você tem que se destacar ali naquele dia da prova. Esse é o seu objetivo, essa é a sua meta e vá em frente, né? Não deixe os percalços de lado, vá tirando os obstáculos mesmo do seu caminho. E do mesmo jeito que eu fui aprovado, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo hoje, se vocês não desistirem, vocês também serão aprovados e terão essa sensação maravilhosa que é dizer assim, eu passei num concurso público, o concurso dos meus sonhos,
e se alegar muito com isso. E é uma coisa que a gente pensa assim, é um investimento que a gente faz, estudar para concurso, que é um investimento que vale para a vida toda. Até o final da sua vida você vai desfrutar desse momento de esforço que você está tendo agora. Uma coisa que vai passar, uma coisa que é para 5, 10 anos, não. É uma coisa que vai influenciar a sua vida, sua família, seus filhos, até seus netos, né? Então, assim, se esforce, se dedique, que vale a pena, com certeza. É isso aí, Douglas. Muito obrigada, viu, por ceder o seu tempo ao Estratégia e a todos os alunos, todos os estudantes que estão nos assistindo, para dar praticamente essa aula de aprovação mesmo, várias dicas maravilhosas. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço você, Jéssica, a equipe do Estratégia também. Com certeza tiveram uma participação imensa aí na minha aprovação, né? Todo esse material, as dicas dos professores, os conteúdos que são colocados, eu agradeço, né, vocês, e agradeço a todos que estão aí me ouvindo e que estão pegando as dicas, né? Então, agradeço muito também esse tempo aí que vocês se dedicaram para poder ouvir um pouco da minha experiência. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram. E para mais informações sobre o mundo dos concursos, é só entrar no site do Estratégia Concursos. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixem aqui embaixo seus comentários do que acharam. Se tiverem mais dúvidas também, é só deixar aqui embaixo que eu já mando para o Douglas responder vocês. E até uma próxima entrevista. Tchau, tchau.